Promessa de Deus para nós no Salmo 146, verso 8, que diz assim: o Senhor abre os olhos dos cegos. Essa palavra que nós vamos meditar. Que bom que você está aqui. Que bom que eu cheguei. Tive que dar uma volta hoje bem grande, que a 95 estava parada, mas cada dia eu descubro os caminhos diferentes aqui por esse Marlboro. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe esse momento. Deus, obrigado pelo prazer, o privilégio de estar na Tua casa, depois de mais um dia de trabalho. Que o Senhor abençoe os Teus filhos a virem à Tua casa. E nessa hora eu abençoo esse momento da Tua palavra. E eu declaro, venha sobre nós a Tua graça e a Tua ajuda essa noite. Nós recebemos a Tua palavra com carinho. E eu declaro agora que ela não voltará vazia, mas que os Teus anjos nos abençoam nesse momento. Nos ajudam aqui e nos dão revelação em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa mensagem é esse aqui. Nem todos podem ver o que eu vejo. E a razão é que uns veem e outros são cegos. E você vai hoje entender que algumas pessoas simplesmente não veem. Tá? E só porque nós estamos vendo, e o vendo aqui hoje é uma perspectiva, é você enxergar a situação. Não estou falando de visão física, estou falando de uma visão realmente espiritual. Né? E só porque você está tendo uma visão espiritual, só porque eu e você estamos enxergando a palavra de Deus, ou enxergando uma revelação, não quer dizer que todos estão vendo. Alguém não está enxergando o que eu estou enxergando. E eu preciso ter cuidado para não assumir que as pessoas podem ver o que eu vejo. Tá? Isso é, ver o ponto de vista, ver a interpretação, entender, enxergar, ter a revelação, o eureka, ter a iluminação dentro de si. Vai? Agora, se Deus nos deu visão naquela área, eu quero louvar a Deus essa noite, por mim e por você, pela visão que Deus nos deu. Right? A revelação espiritual que Ele nos deu na área que nós conseguimos ver. Okay? Eu queria que você, comigo, celebrasse as áreas que nós conseguimos ver. Sabe por que a gente vê? Porque Deus abriu os nossos olhos nessa área. Right? Louvado seja. O Senhor abre os olhos dos cegos. Em outras palavras, se eu e você estamos enxergando, outrora nós éramos um cego, que não conseguíamos ver, porém a luz brilhou em nosso olhar. Só que a gente tem que lembrar que tem gente que não brilhou ainda. Pessoas que veem, caminham com pessoas que não veem. Trouble. Problema. Porque se Deus nos deu a visão naquele ponto de vista, naquela área, não quer dizer que Ele deu ao outro também. Tá? Então surge um desafio para todos nós, qual é? Deus nos deu uma visão, mas nos chamou para viver com um cego. Caminhar com um cego em algum lugar. Então existe um desafio para todos nós aqui. E o cego aqui é o que não vê o que você vê. E o cego aqui pode ser a esposa. Mas o cego pode ser o marido. Ou o cego pode ser o filho. Os pais estão enxergando, mas o filho não vê. Ou o cego pode ser uma ovelha. O pastor está enxergando, mas ela não vê. Ou o cego pode ser o pastor. E a ovelha às vezes está até enxergando. E o pastor está cego.
Eu queria que nós, nessa noite, partíssemos para essa palavra do Senhor, do ponto de vista que todos nós temos um cego em nossa vida. E eu queria que você repetisse comigo, todos nós temos um cego. Hoje eu creio que Deus vai talvez até revelar onde que ele está. Se ele te revelar, não fala não. E se ele estiver do seu lado, aí é que você não fala mesmo. Tá? Agora, louvado seja, porque eu quero me reportar a essa promessa o tempo todo. Há uma promessa, na verdade, o Salmo 146 tem várias promessas. Vamos só repassar, porque eu quero ficar só nessa. O Senhor abre os olhos dos cegos, mas Ele não faz só isso. Ali, começando com o versículo 5, diz: Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Esse poderoso Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E a primeira coisa que ele fala que Deus faz aqui é que Deus guarda a verdade para sempre. Então, se referindo a esse personagem, a esse Deus excelente, ele começa a dizer, sabe o que ele faz? Ele faz justiça aos oprimidos. Então, nós poderíamos dar um estudo hoje só sobre isso, mas não vamos. Ele faz justiça aos oprimidos. São várias coisas que Deus faz nesse texto, é maravilhoso esse salmo. A próxima frase diz que ele dá pão aos famintos, a coisa que Deus faz. E também o verso diz, o Senhor solta os encarcerados. E finalmente ele diz, o Senhor abre os olhos aos cegos. Mas não para aí. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva o peregrino ou o estrangeiro. O Senhor ampara o órfão e a viúva. E a última coisa que Deus faz nesse texto é: o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Só que hoje nós queremos ficar nessa promessa. O Senhor abre os olhos dos cegos. Eu quero dizer que essa promessa é uma promessa e uma necessidade. Sabe por quê? Se Deus não abrir os olhos dos cegos, uma coisa eu vou garantir para você: o cego não vai enxergar. E eu queria que você começasse a olhar para as palavras do verso. Quem é que abre os olhos do cego aqui? Então não tente. Porque aqui está um problema. A gente tenta abrir o olho desse cego de todo jeito, e só dá problema para ele e para nós. Surge dentro de nós, nessa luta de tentar abrir os olhos do cego, surge briga, irmão. Como é que não enxerga? Como é que não vê? Surge decepção, ofensa, frustração, tá? Com outro ser humano. Justamente por isso, ele não consegue enxergar, e aquilo te irrita, aquilo como é que pode não conseguir enxergar? Isso irrita a gente, né? Está tão claro e tão óbvio para nós a situação, como é que pode não conseguir ver? Como é que pode ser tão tapado que não consegue enxergar? E por aí vai a nossa frustração com a situação de conviver com um cego. Hoje o Espírito Santo vem nos ensinar a viver com um cego. Como que você atravessa um cego na rua? Você pega a mão dele. Você pega a mão dele e você vai guiando ele, porque ele não está vendo nada. E às vezes a gente vai ter que fazer isso com alguém. Hoje nós vamos aprender a andar com o cego. É isso que o Senhor vem nos ensinar hoje. Sabe por quê? Não falta cego em nossa vida. E é isso que o Espírito Santo veio me falar. Então, o cego existe, tá? Ele existe. E ele é cego. Alguém diz comigo, o cego é cego. Então, por favor, para de brigar com o cego para ele enxergar, porque ele não vai enxergar. E sabe qual é o nosso problema? A gente se irrita com o cego porque o cego não consegue ver. Mas, como é que ele vai ver se ele é cego? Você tem que lembrar que o cego é cego. Aquele marido é cego. Não tente querer que ele enxergue. Aquele filho está cego. Aquela ovelha está cega. Precisamos meio que respeitar o cego, entendeu? Porque o cego não consegue ver. Ele não consegue abrir os próprios olhos. Quando a gente briga com o cego, é como se a gente tivesse assim: por que você não abre os olhos?
Porque você não larga essa cegueira, como se a cegueira fosse algo que ele pudesse se livrar. E, na verdade, não é, porque aqui a palavra é muito profunda, ela está dizendo só o Senhor consegue abrir os olhos do cego. Viu? Então, vamos lá. O desafio que Deus nos deu é, Deus nos deu uma visão, mas nos chamou a viver com o cego. E aqui está aparentes paradoxos do Senhor, tá? Coloca um que vê para viver com um que não vê. Gente, isso é tão real. Isso é tão comum, tá? Em todas as esferas da vida. Aí eu quero fazer essa pergunta para a gente pensar sobre ela agora. Como viver com o cego? Tá? Porque é isso que o Senhor hoje gostaria de nos ensinar. Como viver com o cego? Primeira coisa, não tem outra forma de viver com o cego a não ser, vou botar em letras bem garrafais, com compaixão. Não existe outra forma de você lidar com o cego a não ser compaixão. A palavra de Deus diz, eu queria até ler esse versículo agora, tá? Que é Mateus 20, verso 34, dos vários cegos que Jesus curou. Ele curou vários, nós vemos nos evangelhos. Aqui, em Mateus 20, 34, diz assim, e Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente eles recuperaram a vista e o seguiram. Não existe outra maneira de conviver corretamente com o cego a não ser com compaixão. Então eu quero prosseguir com você aqui. O desafio que o Senhor nos tem dado é esse: viver com a cegueira dos outros. Alguém pode dizer isso comigo? Conviver com a cegueira dos outros. Pensa na família agora, por favor, que não é crente. Pensa naquele que você prega. Pensa naquele que você dá um conselho. Pensa naquele por quem você está orando. Pensa naquele que está no meio da igreja, mas Deus ainda não lhe abriu os olhos. Nós temos que agradecer a Deus até, porque ele está no meio da igreja, mas ele está cego. Ele não está enxergando o que os outros estão vendo. Tá? Então, o Senhor, ele veio comigo nessa palavra. E sabe por que ele veio? Porque eu encontrei o cego da minha vida. E eu estava conversando com o Senhor sobre o meu cego. Alguém fala comigo, o meu cego. Tem um aí, tem um. Não fala só, não fala quem é, mas tem um na sua vida. Tem mais de um aí, às vezes. Tem um monte. Mas eu estava conversando sobre o meu. E é uma pessoa. Eu não estou falando de anjo, eu não estou falando de demônio. Eu estou falando de uma pessoa que tem um nome, que nasceu registrado, tem carteira de motorista. Eu não vou falar o nome do meu cego, mas eu vivo com um cego. Eu tenho um cego na minha família. Tá? Então, vamos lá. Nós precisamos de uma revelação dessa promessa de Deus, porque Deus nos obrigou a viver com o cego, porém ele chega para nós e qual o problema? Qual o problema? Eu abro os olhos do cego. E eu estava olhando e orando pelo meu cego e falando, Senhor, o Senhor vai abrir os olhos do meu cego, porque o Senhor abre os olhos do cego. E eu me alegrei e eu tive uma ponta de esperança de que Deus poderá abrir os olhos do meu cego. Alguém diz, Deus poderá abrir os olhos do meu cego. Vamos parar e orar para o nosso ceguinho agora. Levanta a mão onde você estiver, por favor, e fala, Senhor, vai lá, porque o Senhor pode. Hoje eu estou orando pelo cego, Senhor. O Bartimeu da nossa vida. Onde ele está? O Senhor sabe onde ele está. O coitado não consegue enxergar. A coitada não consegue ver aquilo que eu vejo, aquilo que eu gostaria que ela visse, que ele entendesse. Senhor, me dá compaixão com o cego. Alguém pede, me dá compaixão com o meu cego, porque eu preciso ter compaixão com aquele que não enxerga na minha vida. Eu libero essa bênção sobre nós, a começar por mim, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, Deus sabe que nós vivemos com cegos, tá?
E talvez a nossa frustração, a nossa irritação com a cegueira do cego esteja sendo um bloqueio para o Senhor não cumprir essa promessa. De tanta raiva que você fica com o cego, de tanto irritado que você fica com o cego, que você termina fazendo ele mais cego ainda. Porque quanto mais você se irrita com o cego, mais o cego se endurece. Já que você acha que eu não vejo, então agora é que eu não vou ver mesmo. Sabe, o cego fala assim para você. Ele fala assim. E aí termina que eu termino contribuindo para a cegueira do cego, eu termino sendo um bloqueio para que o cego enxergue. E alguém diz comigo, a única maneira de viver com o cego é com compaixão. Então, assim como Jesus, vamos ler novamente Mateus 20, verso 34. Tá? E movido de compaixão, tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. É preciso compaixão para lidar com os cegos, tá? Talvez Deus espera que nós tenhamos compaixão do cego antes de ele abrir os olhos do cego e cumprir essa promessa. E eu queria que alguém saísse daqui pelo menos com uma oração. Dá-me compaixão pelo meu cego, Senhor. E tem uma outra situação aí. E quando o cego sou eu? Quando o cego sou eu preciso que Deus venha abrir os olhos desse cego. E o cego sou eu. Você acha que enxerga todas as áreas? E os blind spots que tem na vida de todo mundo? Então, assim, alguém diz comigo, o Senhor abre os olhos do cego. Agora nós vamos levantar a mãozinha para orar por nós. Jesus, o cego sou eu. E agora, em nome do Senhor, tu sabes onde estão os blind spots. Nós trouxemos a tua palavra porque hoje tu és o Jesus que abre os olhos. Então, antes de abrir os olhos do ceguinho que ficou em casa, ou na família, ou em onde ele está, nós pedimos, abre o cego do que está aqui. Os olhos do cego que está aqui. Hoje nós precisamos de uma visão nova. Eu te peço uma visão nova. Alguém disse comigo assim, Senhor, retira o endurecimento que me impede de ter os olhos abertos. Então, clama um minutinho comigo, um minutinho. Clama contra o endurecimento do seu próprio coração. E diz, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Quebra o endurecimento. Quebra aquele ponto de vista que eu estou tão preso nele que eu não consigo enxergar o outro ponto de vista. Isso me faz um cego. Então, me ajuda a enxergar um outro ponto de vista. Me ajuda a enxergar uma outra perspectiva. Tira o meu endurecimento para que eu possa enxergar um outro ângulo dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Anjos de colírio estão aqui hoje à noite. Pena que veio pouca gente. Mas Jesus vai abrir os olhos do que estão aqui. Amém. Louvado seja. Agora eu vou levar a vocês um choque bíblico, tá? Alguém abre comigo em Êxodo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 11, tá? Porque agora o Senhor vai nos chocar com uma coisa. E essa coisa é exatamente isso aqui. Quem fez o cego? Êxodo 4, verso 11. Quem fez o cego? A resposta é óbvia. O Senhor. Tá? Isso está em Êxodo 4, versículo 11. Aqui nós temos 4 handicap people que o Senhor fez. Tá? E olha, gente, o nosso desafio não é conviver só com cego, não. Vou te falar, a coisa é séria, tá? Porque quando o Senhor fala para Moisés aqui, essas palavras. Ao que ele replicou o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou não tem só cego na nossa vida, tem mudo também. Segundo, ou quem faz o surdo? Ai, minha vida está ficando mais difícil agora. Mais difícil. Ou quem faz o que vê? Ou esse sou eu. Ah, que bom que o Senhor fez eu vendo. Só que quem faz o cego? Entendeu aí? Por que o Senhor pergunta essas palavras? E ele termina dizendo, não sou eu o Senhor? Ei, olha para o texto, porque é chocante demais. Se você disser que Deus não faz handicap people,
Se você disser que Deus só faz gente perfeita, tá aqui. Está na Bíblia. Ei, está na Bíblia. O Senhor chamou Moisés num cantinho e falou, qual o problema? Quem fez a boca do homem? Quem faz o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Olha, está na Bíblia. Se você acha que Deus nos deu para a gente conviver só com pessoas que enxergam, nossa vida seria maravilhosa. Todo mundo vê, brother. Não ia ter discussão. Você está vendo? Estou vendo. Claro, estou todo mundo vendo. Não tem cego aqui. Maravilhoso. Ia ter problema. Só que Deus não fez isso, brother. E outra coisa, você está escutando, mas o outro não está escutando nada. Nada. Surdo, surdo, surdo de tudo. E aí está um problema, porque você ouve a comunicação, o outro não ouve. E aí entra um problema entre nós, porque eu estou escutando, mas ele não está. Ah, e agora tem outra coisa. Eu falo as palavras que tem que falar, porque eu tenho a boca aberta, eu não sou mudo, mas o outro não sai palavra da boca. Como é que eu convivo com esse tipo de gente? Diga comigo, com compaixão. Mais uma vez, com compaixão. Precisa orar por isso aí, porque isso tem que brotar de nós. Eu estou no meu jejum, e uma das razões que eu estou orando é por compaixão. Porque eu descobri que eu tenho que viver com cego, com mudo, com surdo. Eu vou acrescentar um mais tarde, que não está aí, mas eu vou acrescentar. Mas vamos parar nesses aqui por enquanto. Irmão, quem são os mudos? Vamos pensar nos mudos. Gente, mudo não fala. Ele não fala o que você precisa ouvir, tá? Ele não fala dos problemas dele para você, mas ele quer ajuda. Ele quer ser compreendido, mas ele não fala. Tá? O mudo não pede ajuda. Estou morrendo, mas não falo nada. Ele não dá cumprimentos, parabéns. Mudo não é de dar parabéns para ninguém. Mudo não agradece, não fala thank you. Mudo não faz comentário para você sobre as coisas que você fez. Você faz as coisas, mudo não fala nada. Parece que você não fez nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai descobrir que tem um mudo em algum lugar, na sua família, em algum lugar tem um mudo. Gente, não é fácil viver. Mudo não fala, eu te amo. Mudo não fala. Mudo não fala, eu te amo. Ah, eu queria tanto ouvir o fulano falar, eu te amo. Não fala. Não fala, não fala. É mudo. Mudo não fala, eu fiquei com raiva daquilo, é por isso que eu estou de cara feia. Mudo não fala, ele fecha a cara e você não sabe por quê. E ele é mudo. Aconteceu, mas ele, o que aconteceu? Ele falou, nada não. Claro que aconteceu. Right? Tem mudo demais por aí. Entendeu? E Deus está dizendo uma coisa, sabe o quê? Eu fiz o mudo. E nisso não dá para entender muito bem. Não dá para entender muito bem isso. Right? Porque Deus testa a vida da gente com o mudo. Você gosta de falar. Você gosta das coisas claras. Eu, então, come on, vamos sentar, vamos conversar. Você pode botar o mudo para sentar, ele não fala. Você chama o mudinho para conversar. O mudinho fica, não fala. Você pede o mudinho para mandar um comentário da mensagem? Não manda. Não manda porque o mudo não gosta de falar. E não é com ele. Entendeu? Não é com ele. Ninguém sabe do que eu estou falando. Né? Mudo não pede perdão. Esse negócio de pedir perdão. Mudo pisa no seu pé, depois ele vem rindo para você. Mas pedir perdão ele não pede. Porque ele não fala. Tá? O mudo te nega as palavras, te nega as confissões, as informações que facilitariam você viver com ele. Ele dificulta a vida para você. Ele quer que você adivinhe o que você está pensando. Então, para quem fala, é muito difícil viver com um mudo. E às vezes você tem que amar o mudinho, right? Orar pelo mudinho, caminhar com ele em silêncio. Porque o mudinho caminha em silêncio. Caminha do seu lado, mas não fala nada. Louvado seja o Senhor. Gente, honestamente, isso aqui me chocou. Agora, não tem só mudo na nossa vida. Tem surdo também. E sabe qual é o problema do surdinho? Ele não ouve. Não escuta. Oi?
Anda junto. Olha, yeah. Olha, você pode falar com o surdinho, você pode ensinar ele, você pode aconselhar ele, você pode orientar, e você está todo feliz pensando que ele está te ouvindo, ele não está te escutando nada, entra aqui e sai ali. Tá? Você pode brigar, você começa a tomar um nível maior de comunicação, mais alterado, mais quente, para ver se o mudinho te escuta. Você briga, o mudinho não te escuta. Você xinga ele, ele não te escuta. Você esbraveja, ele não te escuta, sabe? Eles são aqueles que Jesus falou que não têm ouvidos para ouvir. Ele não tem ouvido para ouvir. O coração está duro. E o coração duro, o que ele faz? Tampa. Tampa o ouvido, ele não ouve. E fecha a boca também, trava a língua. Porque o coração está duro. Tá? E você tem que conviver com pessoas surdas, que não te ouvem, e que você tem que ter compaixão delas. Alguém diz comigo assim, eu tenho que orar por muita compaixão. Fala para mim se não é verdade que nós temos que conviver com essas pessoas em nossa vida. Tá? Agora, enquanto eu falo do mudinho na nossa vida, do ceguinho na nossa vida, às vezes o mudinho sou eu. Às vezes o ceguinho sou eu. E às vezes o surdinho sou eu. E da mesma forma que eu preciso da compaixão de alguém, e principalmente da compaixão do Senhor, porque só o Senhor abre os olhos do cego, eu preciso ter compaixão com o ceguinho que está na minha vida. Amados, é profunda não é essa palavra? Eu fiquei chocado com ela, viu? Eu fui orar pelo meu ceguinho e Deus me pegou. E Deus me pegou. E Ele falou, deixa eu te falar do ceguinho. Você tem que ter compaixão dele. Então, os cegos, quem são os cegos? O cego não enxerga a situação, não enxerga. O cego não enxerga nem a si mesmo. Não se enxerga. Sabe aquele irmão que não se enxerga? Você pode explicar, conversar, discutir o seu ponto de vista. O ceguinho nunca vai enxergar o seu ponto de vista. Ele só enxerga o dele. Porque a única coisa que ele consegue ver é o ponto de vista dele. Ele não consegue ver o seu lado da situação. Sabe por quê? Porque ele está endurecido. Irmãos, eu estou tendo uma revelação do Senhor sobre uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, que é a questão do endurecimento, tá? E se você não ora sobre o endurecimento, eu quero te convidar a orar. Sabe por quê? Tudo na nossa vida, às vezes, está preso no endurecimento, sabe? A mente está presa no endurecimento, os ouvidos estão presos no endurecimento do coração, a boca está presa no endurecimento do coração, os olhos estão presos no endurecimento do coração. Não é só isso não, irmão. Tem um monte de coisa aqui. As finanças estão presas no endurecimento, o casamento está preso no endurecimento. Lembra quando Jesus falou, não era para ter divórcio, mas Moisés foi obrigado a dar uma cartinha de divórcio para os caras, e os caras ainda vieram para Jesus. Mas qual é o problema? Moisés deu cartinha para nós. Né? Jesus falou, peraí. A única razão que ele deu foi por causa que vocês eram duros demais, cara. Irmãos, eu tenho orado sobre esse bicho aqui, ó. Eu tenho levado ele ao Senhor. Eu queria te convidar a clamar ao Senhor contra o endurecimento que está em você. Porque o endurecimento não me deixa ver, o endurecimento não me deixa ouvir, o endurecimento não me deixa falar, confessar, quebrar. É tudo o endurecimento, entende? Então, os ceguinhos, eles estão presos no seu endurecimento. Agora, irmão, o pior de tudo é quando uma pessoa é tudo junto. Ela é mudo, surdo e cego ao mesmo tempo. Aí a nossa vida ficou difícil. Quando a pessoa... Porque às vezes o mudo é mudo, mas ele enxerga e facilita. Às vezes ele é mudo, mas ele ouve, vem um pouquinho, mas ele ouve. Mas quando ele é tudo junto, aí você diz assim, só Jesus. Essa frase quer dizer, só Deus. Não há chance para nós. Agora, eu queria adicionar um que não está no texto bíblico, né? Porque em Êxodo 4:11, o Senhor diz para Moisés que ele faz
o mudo, o surdo e o cego. Agora, em Hebreus 4:11 não está isso aqui, não. Mas existe o morto também. Tá? Eu vou te falar isso porque... eu tive um sonho que se repetiu na minha vida várias vezes. Irmão, quando um sonho se repete várias vezes, é porque tem uma mensagem. E no meu sonho, eu estava carregando um morto. Eu ajeitava ele dentro do meu carro. Ele estava num caixão e eu tinha que ajeitar, porque eu tinha que carregar ele. Entendeu? E às vezes eu estava com ele em algum lugar e ele estava no outro lugar da casa. Tipo assim, eu viajando e carregando ele. E tipo assim, eu falo, Senhor, misericórdia, eu não quero morte na minha vida, eu não quero morte. Meu Deus, não, você está carregando um morto. Sabe quando tem alguém na sua vida que tem uma área morta, que tem uma situação morta, e você não enxerga que não há vida naquela área, na pessoa, e você não sabe que você carrega mais um. Até Deus te revelar que a área está morta na vida daquela pessoa, para você pedir a ressurreição. Então, o morto é o seguinte: alguns de nós deveriam fazer as duas perguntas para você fazer em relação ao morto. Em que área está vivo? Porque o morto, ele não está morto em todas as áreas, tá? Porque ele está vivo. Ele está vivo nessa vida. Ele está em algum lugar. Ele não está enterrado, não. Ele está por aí. Em que áreas ele está vivo? Mas aí você tem que perguntar também, em que áreas ele está morto? Em que áreas ele está morto? Uma certa senhora americana, ela teve um encontro com o Espírito Santo, numa visão que foi muito impactante. Eu vi ela falando no Sid Roth. Ela teve essa revelação, ela foi levada lá para contar que um dia ela recebeu um abraço do Espírito Santo, nessa visão dela, essa experiência maravilhosa, e ele disse para ela, sabe o que eu estou fazendo? Ela falou, não, o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu estou ressuscitando as áreas mortas do seu coração. Em que áreas você está vivo? Em que áreas você está morto? Sabe quando uma área te incomoda, e você prefere matar ela para não te incomodar mais? Aí você entrou em paz? E você não quer perder a paz? Você quer manter aquilo morto. E você está sendo o morto que alguém carrega. Ei, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Às vezes, você é um morto que alguém carrega naquela área. Sabe aquela música que nós cantamos na igreja, da Aline Barros, é uma música muito própria, quando a gente diz, mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita, porque tem coisa morta em mim. O que morreu em você? E essa não é a mensagem de hoje, mas algumas coisas a vida matou. Não foi a vida que matou. Outras coisas, pessoas mataram em nossa vida. Pessoas mataram com palavras, com atitudes, mataram em nossa vida. Outras coisas, nós mesmos matamos. Nós mesmos matamos aquilo lá. E tem coisa morta lá. E o Espírito Santo falando, você está meio vivo, meio morto. Em que áreas? Essa é a pergunta que você deve levar para o Espírito Santo. O que é avivamento? Por que a igreja fala de avivamento? Porque o Senhor vem varrer a morte no meio da igreja. A igreja está lá. Áreas vivas, áreas mortas. A oração morreu, o zelo morreu, a compaixão morreu, a esperança morreu, o amor, alguma coisa, e o Senhor vem nos ressuscitar. Só às vezes a gente... Diga comigo, às vezes... eu tenho que carregar um morto. Se você tiver um sonho carregando um morto por mais de uma vez, duas, três, você tem que perguntar. Porque quando você tiver um sonho desse, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu não quero morto na minha vida. Right? É o primeiro pensamento que você tem. Right? Eu não quero carregar morto, Senhor. Tira o morto da minha vida. Deus, não. Eu não vou tirar morto. Eu quero que você ressuscite ele para mim. É porque no meu sonho eu fiquei impressionado assim, com aquilo, eu fiquei, Senhor, eu não quero morto, eu não quero morte na minha vida. A primeira coisa que você faz, só que Deus, espera aí, não, eu te dei mortinho para você carregar. Você não tem vida? Eu quero que você ressuscite um morto.
Alguém levantou a mão comigo diante do Senhor? Porque isso aqui é sério. Corebe chamou Caramaná. Há um morto em algum lugar que o Senhor precisa que eu vou lá ressuscitar uma área morta. Eu peço revelação agora. Quem quer pedir comigo? Revelação. Revelação. Alguém diz, eu sou um missionário de vida. Yes, eu sou um missionário de vida. Então não deixa eu rejeitar o morto. Não deixa eu expulsar o morto. Não deixa eu mandar o morto embora. Porque, aliás, o Senhor mandou eu carregar o morto. E eu estou carregando ele porque o Senhor está querendo ressuscitar ele. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor quer que eu seja... Come on, gente. Ei, o Senhor quer que eu seja um canal de vida. O Espírito de Deus está aqui. E é um Espírito de vida. Ele nos deu pessoas handicap para a gente carregar. Ele nos deu surdinho para a gente carregar. Ele nos deu mudinho para a gente carregar, pastor Douglas. Ele nos deu cego para a gente carregar. E ele nos deu morto também. E ele diz, eu te dei porque eu tenho o poder de abrir os olhos do cego. Se eu abro os olhos do cego, eu abro o ouvido do surdo, eu abro a boca do mudo e eu ressuscito aquele que está morto. Quem que celebra comigo o poder do Senhor nessa noite? Louvado seja. Aliás, vai comigo rapidinho aí para, se eu não estou enganado, Isaías 35, verso 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque a gente tem que ter essa visão aqui. E lá em Isaías 35, verso 5, o Senhor diz assim, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Presta atenção à promessa de Deus. Eu queria dar esses versículos para você orar no seu mudinho, no seu ceguinho. Quem quer orar, levar isso aqui? Irmão, eu estou falando sério aqui. Estou falando sério, porque tem pessoas que a gente está orando, que a situação está... Olha, o verso é Isaías 35, versículo 5, tá? Uma promessa de Deus. Os surdos, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. E você tem que proclamar isso na oração, e falar isso na oração, e falar isso na oração. O Senhor prometeu que vai abrir os olhos, então faz isso na vida dele em nome do Senhor Jesus. Alguém? Volta 3 páginas, vai para Isaías 29, verso 18. Olha, eu estou te dando os versículos para você levar para a oração. Está entendendo? Leva para a oração. Para você orar pelo seu ceguinho. Isaías 29, 18 diz assim, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, e dentre as trevas, os olhos dos cegos haverão. Quem dá glória a Deus pela palavra do Senhor? Amém. Ei, é uma promessa aqui. Aleluia. A promessa é a mesma. Deus está dizendo que vai abrir os olhos dos cegos, e vai abrir os ouvidos dos surdos. Então, presta atenção. Se Deus vai abrir, nós não podemos rejeitar o ceguinho e o surdinho. Porque Deus quer fazer um milagre. Por que a igreja fala demais de... eu não vejo mais os cegos vendo. Ei, tem um outro cego pior aqui. A igreja está cheia de outros cegos que Deus quer abrir os olhos deles. Eles estão enxergando tudo com esses olhos aqui, mas com os outros eles não estão vendo. E o Senhor quer fazer esse milagre maravilhoso aqui. Já que eu estou em Isaías, eu vou para 42. 42. E aí, você vai ler o versículo 6 e 7, que diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça. Isso aqui pode ser eu e você, tá? Porque aqui está falando de Jesus. Mas eu e você também. Tomei-te pela mão, te guardei, te dei por pacto ao povo e para a luz nas nações. Para quê? Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos. Olha, incluiu mais um aqui. Para tirar da prisão os presos. E fazer o que mais? E do cárcere os que jazem em trevas. Ok? Louvado seja o Senhor. Então tá bom. Eu vou passar agora para uma parte da mensagem, que é muito importante, que quer dizer o seguinte: não tente abrir os olhos do seu cego. Nós vamos meditar um pouquinho agora nessa parte.
Senhor está falando para mim e para você, as palavras dele são essas: não tente abrir os olhos do seu cego. Vai dar problema. Porque só o Senhor abre os olhos do cego. Não tente abrir os olhos do seu cego. Do seu cego. E aqui eu estou falando especificamente aquela pessoa que está em nossa vida, que a gente está desesperado para ele enxergar. Alguém tem? Sabe aquela área que você precisa que a pessoa enxergue? Não tente abrir os olhos do cego. Todo aquele que tentar abrir os olhos do cego vai passar pela frustração e vai ficar entristecido, porque quando eu estava orando no meu ceguinho, eu estava orando com frustração e tristeza, e o Senhor falou: já te falei que você não vai abrir. Deus sabe que Ele deu visão para uma pessoa, Ele sabe onde Ele não deu essa visão para outra. Ele sabe. E Ele sabe que você convive com aquela área cega da vida da pessoa. Gente, tem pessoas que têm uma área cega. Você quer que ela enxergue aquilo que te incomoda, ela nunca vai enxergar. Ou existe, sim, existe a possibilidade de um dia, se Deus tiver misericórdia de você e do ceguinho, Ele pode abrir os olhos dela para ela enxergar aquela área. Right? Right? Pode falar. Não, o senhor falou que vai abrir os olhos dela. Eu disse, ou dele também. Exato, porque às vezes o ceguinho sou eu. E Deus precisa abrir os meus olhos, right? Para ver o que o ceguinho está vendo que eu não estou vendo. Mas, gente, eu queria perguntar aqui. Você acha que a gente vai terminar a vida, todo mundo junto, enxergando tudo? Então, o que vai ter que acontecer? Até o dia da gente morrer e partir, nós vamos conviver com os cegos. Então, nós vamos ter que aprender a viver com os cegos. Você vai ter que pegar pela mão dele e ajudar ele a atravessar a rua. Porque naquela área, alguém diga comigo, naquela área, ele não enxerga. Então, não bate no cego, porque ele não enxerga naquela área. Não xinga o cego, porque ele não enxerga aquela área. Não fica com raiva do ceguinho, porque ele não enxerga aquela área. Sabe por quê? O Senhor fez o cego. Amados, isso é sério. Eu estou com temor aqui. Eu estou com temor aqui pelo Deus da sabedoria. O Deus de uma sabedoria superior na minha cabeça e na sua. O que facilitaria a vida? Dá a visão para todo mundo. Deixa todo mundo enxergar. Deixa todo mundo ver. Fica muito mais fácil. Deus falou não. Deus falou não. Deixa eu tenho uma sabedoria maior. Eu tenho uma sabedoria superior. Eu quero ver quem consegue caminhar com o cego. A vida inteira. Eu não te pedi um marido assim, Senhor. Mas eu quis te dar. Eu não te pedi uma mulher, uma esposa assim, Senhor. Mas foi a minha sabedoria que eu escolhi te dar. Eu não te pedi ovelhas assim, Senhor. Eu não queria. Mas eu escolhi pedir você para caminhar com o ceguinho. E eu não estou gostando do jeito que você está caminhando com o cego. Você está irritado com o meu cego. Eu fiz o meu cego. Eu estou com temor aqui, eu estou falando. Nunca esqueça. Êxodo 4:11. Deus vira para Moisés e fala assim, tá bom, está chateado, vem cá. Quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Quem fez o mudo? E quem fez o que vê? Não foi eu? Há uma sabedoria, alguém diz comigo, há uma sabedoria superior à nossa lógica, entendeu? E é isso que está no nosso estudo da palavra, essa noite, nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Olha, talvez Bartimeu, o pai de Bartimeu, na verdade o nome dele era Timeu, né? O pai era, não, o nome dele era Timeu, era o pai dele. Anyway, vou falar o pai de Bartimeu. Talvez tentou abrir os olhos dele. Nunca conseguiu, terminou largando para lá. Bem, o meu filho é cego mesmo. Deixa ele. Só que um dia, Jesus passou por perto do meu cego. Oh, milagre! Aqui está o grande milagre que
pode acontecer em nossa vida. Qual é? Jesus pode passar perto do meu cego. Porque também, irmãos, Jesus está passando perto de muitos cegos aí que não está nem aí. Jesus está passando o cego. Olha, eu sou cego, vou morrer cego. Nasci cego, gosto da minha cegueira. Gosto da minha. Me dá uma varinha nova aí, eu só quero uma varinha mais nova. Mas não quer enxergar. Porém, tem cego que quer ver. E Jesus vai fazer um milagre na vida de alguns cegos, porque ele vai clamar. Ele vai dizer assim, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso enxergar as áreas que eu não enxergo. Se eu preciso ser um marido melhor, eu preciso enxergar as áreas que eu não enxergo. Se eu preciso ser um pastor melhor, eu não posso ser um pastor cego nessa área, eu preciso enxergar. Você sabia que eu estou clamando isso? Por que você acha que eu estou fazendo essa mensagem essa noite? Porque eu estou clamando sobre áreas que eu não quero ser cego. Ou você acha que eu tenho todas as revelações? Que eu enxergo tudo? Você acha que eu sei que eu enxergo tudo? Não, eu chego para Deus e falo, e aí? Em que áreas eu não estou enxergando? Bem, então quando o Senhor Jesus vai passando, você tem aquela esperança. E o pai de Bartimeu não pôde curar o seu filho, mas um dia Jesus passou por lá. E aí, eu preciso pedir a Jesus que cure o meu cego. E você pode cantar aquela música, passa lá em casa, Senhor. Passa lá em casa, Senhor. Tem um ceguinho lá. Tem um surdo lá, tem um mudo, tem um morto, Senhor, tem um monte de coisa lá em casa. Alguém diz comigo, passa lá em casa, Jesus. Mas sério agora sério, nós vamos orar de sério agora, sério, de verdade. Aproveita esse momento agora para orar pela sua casa. Fala, Senhor Jesus, agora eu quero orar pela minha família. E eu que estou pregando, oro pela minha. Tu sabes a quem o Senhor deu olhos lá em casa, a quem o Senhor não deu. Tu sabes a quem o Senhor deu ouvidos lá em casa, a quem o Senhor não deu. Tu sabes a quem o Senhor deu boca lá em casa e a quem o Senhor não deu. Passa lá em casa, Jesus. Vai curando os mudos lá de casa. Fala isso para o Senhor, irmão. Vai curando os cegos lá de casa, Senhor. Vai curando os mudinhos que não falam, que não confessam, que não abrem a boca lá em casa. Senhor, vai curando os mortos que tem lá em casa, as mortas que estão lá. Passa lá em casa, Senhor. Aproveita e cura eu também. Aproveita lá em casa e passa em mim também. Tira a minha cegueira, a minha surdez. Tira toda a morte em mim. Passa lá em casa, Jesus. É 22 de maio, eu estou te pedindo, passa lá em casa. Alguém clama ao Senhor, vai, de verdade, sim, vai, sim. Passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa. Tu sabe quem ficou lá que está cego? Quem ficou lá que está preso? Quem ficou lá que está surdo? Passa lá em casa, Jesus. Eu proclamo o Jesus dos milagres. Eu proclamo Jesus que tem compaixão do surdo, que tem compaixão do cego, que tem compaixão do mudo. Eu proclamo Jesus que passa lá em casa e cura na minha família. O que está endurecido de coração, cura, Senhor. O que por causa do endurecimento ele perdeu a visão, por causa do endurecimento ele perdeu o ouvido, por causa do endurecimento ele perdeu a voz. Senhor, passa lá em casa, em nome de Jesus, passa lá em casa. Queria pedir você, leva essa oração para casa hoje, quando sair daqui, por favor. A mensagem é para nós, mas tipo assim, a mensagem hoje é para o ceguinho, tá? É para nós também, porque às vezes nós somos, mas a mensagem hoje é para aquele ceguinho que tem na sua vida, que tem na minha vida. Então, é preciso ter compaixão com o meu cego, tá? Porque quanto mais eu tento fazer ele enxergar, para comigo aqui. Quanto mais eu tento fazer ele enxergar, mais irritado ele fica comigo. As mães que estão aqui, sabem o que eu estou falando? As esposas que estão aqui, sabem o que eu estou falando? Os maridos que estão aqui, sabem o que eu estou falando? Quanto mais você tenta fazer a pessoa enxergar, mais ela endurece com você. Então, para de tentar, fala comigo, para de tentar fazer o seu cego enxergar. Faz essa oração aqui, ó, Salmo 146, verso 8. Chega para Jesus e fala assim, a tua palavra diz que o Senhor abre os olhos do cego. Então, abre os olhos do meu ceguinho, Jesus. Gente, eu passei o dia fazendo essa oração hoje. Eu passei o dia fazendo essa oração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Diga comigo, eu tenho que ter paciência com o meu cego.
Agora deixa eu te falar o que é paciência, tá? Eu vou colocar aqui se você quiser escrever em algum lugar. Paciência é fruto de ou da compaixão. Essa palavra que eu acabei de escrever aqui, em vermelho e bonito, ela se aplica a várias áreas da nossa vida. Está irritado? Faltou o quê? Compaixão. Faltou paciência. Sabe por quê? Nós precisamos de uma revelação da compaixão. Escuta, compaixão é o coração de Jesus pelos pecadores. Uma oração que eu estou fazendo, pedi que você para fazer também. Me revela o coração de Jesus. Fala comigo, Senhor, me revela o coração de Jesus. Jesus tinha raiva de cego? Jesus tinha ojeriza de surdo? Jesus ficava assim, enojado com leproso? Mas nós ficamos ou não ficamos? Aquele irmão lá, misericórdia, aquilo lá, fica longe daquela praga, daquela coisa. Nós não temos um clou do que é compaixão. Porque nós não temos o coração de Jesus. Entende? Eu digo para você, Deus tem me confrontado tanto nessa questão, que Ele tem me levado a orar. Você precisa de uma revelação do meu coração. Porque Jesus era aquela pessoa. Cara, como é que pode um ser humano estar na terra e ficar com pena do povo? Olha, presta atenção. Eles estão lá ouvindo a mensagem de Jesus e o povo está com fome. E Jesus fala assim, vamos dar comida para o povo? E os discípulos, Senhor, manda esse povo embora. Senhor, manda esse povo se virar. Irmão, nós somos mais práticos. Nós somos mais práticos, mais frios, e mais, entendeu? Jesus, deixa o povo se virar, manda eles ir embora logo. E o Senhor, peraí, eu estou com pena deles. A gente não tem esse coração. Compaixão de miséria, que é misericórdia. Córdia é coração, miséria, misericórdia. Teu coração, a miséria do outro no coração. É isso que é misericórdia. Só Jesus tem misericórdia. Jesus é a personificação da misericórdia. Jesus é a personificação da compaixão. Uma oração que eu estou fazendo. Alguém levanta a mão comigo e fala, Jesus, me revela o teu coração, me dá uma revelação do que é compaixão. Deixa a mão estendida um minutinho e fica pedindo, me dá uma revelação do que é compaixão, vai? Me dá uma revelação. Fala para ele assim, tem muita miséria ao meu redor. Tem muita incompetência humana ao meu redor. Fala para ele. Tem muita incompetência humana ao meu redor. E eu preciso ter compaixão. Eu não posso ficar irritado. Eu não posso me irritar com a miséria humana. Você não ficava irritado, não. Você tinha compaixão. Me dá o teu coração. Alguém pede mais uma vez comigo. Dá-me uma revelação do teu coração. Porque tu não te irritavas com a miséria humana, com a incompetência, com a maldade. Tu tinhas compaixão. Até do endurecimento do coração tu tinha compaixão. Em nome de Jesus, dá-nos essa bênção, dá-nos essa bênção. Várias orações eu ensinei nessa aula aqui hoje. Nós precisamos de uma revelação. Porque paciência, quando eu estou irritado, é porque eu não tenho compaixão. E eu não tenho compaixão porque eu não tenho em mim mesmo. Qual de nós que nasceu com compaixão? A gente precisa de uma revelação do coração de Jesus. Não tente buscar isso da sua carne. Pedir a sua carne. Carne, come on, carne. Tenha compaixão, né? A carne não vai ter compaixão. Eu estou pregando isso, mas eu queria pedir para você não pedir para a sua carne ter compaixão de ninguém. Está entendendo o que eu estou tentando falar? Você não fazer isso no esforço próprio. Porque a sua carne não vai conseguir. Pastor, estou rangindo meus dentes, mas eu estou me segurando, porque eu tenho que ter compaixão. Isso não é compaixão. A carne não vai conseguir. A carne não vai conseguir. A miséria humana choca demais a gente. A maldade humana tira você do sério. Tira na hora você do sério. Você, misericórdia, quero ficar longe. Se não for uma revelação do coração de Jesus, não dá para ter compaixão. Não dá. Entendeu? E quando eu percebo que eu não estou tendo compaixão, eu saio de fininho. Porque eu preciso ir para um lugar onde Jesus me restaura, porque eu não estou conseguindo ver o coração de Jesus. Eu preciso sair, senão eu vou fazer coisa feia. Fala para mim.
O ser humano desafia a gente ou não? A miséria humana desafia a gente ou não? Gente, desafiou Jesus. Esse Jesus cheio de compaixão, esse Jesus cheio de compaixão. O negócio é tão sério que lá na sinagoga, no sábado, quando ele queria curar o homem da mão mirrada, diz que ele ficou irado e, ao mesmo tempo, com compaixão do endurecimento do coração deles. Lembra aquela hora que Jesus falou assim, geração incrédula e perversa. Come on. Era tão terrível a incredulidade. Quando eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, Jesus, até quando eu sofrerei vocês? Até quando eu vou ter que ter compaixão? Porque vocês são duros. Então, não é fácil lidar com a miséria humana. É demais para um ser humano. Você tem que ter uma revelação. Alguém diz mais uma vez, me dá, Senhor, uma revelação do coração de Jesus. Ei, quando você estiver em jejum, ora essas coisas. Ei, quando você estiver no portal da oração, pede essas coisas. Pede revelação do coração. Sabe aquele cara que te fechou, pisou, emparelhou com você e ficou tentando, e você, vai tomar o meu lugar, e você pisando, e ele, e aqui, e você... Ei, é a hora de ter a revelação. Essa é a hora de ter a revelação da compaixão e pisar no freio e deixar, você quer a minha vaga? Vai. O que Jesus falou? Se alguém brigar com você para ter a sua túnica, o que mais você quer? Quer a capa também? Deixa levar. Alguém fala comigo assim, só vou deixar levar se eu tiver uma revelação da compaixão. Agora fala para mim, é fácil ou não fácil, naquele momento, esquecer que existe essa palavra? Fala se a gente não esquece que existe essa palavra. Come on, tem hora que eu me pego assim, ei, Senhor, eu esqueci que existe. Ei, Senhor, me ajuda aqui, porque, amor, cara, falo para você, eu sou tão carente de uma revelação da compaixão de Jesus. O cara está atrás de você, buzinando por nada, irritado, com pressa. Você, qual o problema? Está todo mundo em engarrafamento. Aí ele está buzinando, dá vontade de você fazer o quê? Buzinar também, entrar na dele. Todo mundo buzinando, então vamos lá, todo mundo na buzina, vamos lá. Que lindo, né? Que manifestação de compaixão uns com os outros. Misericórdia. Irmão, vou te falar, o trânsito é um teste terrível. Eu estou vendo é a minha irmã. Estou falando para você, porque o trânsito, irmão, é um desafio. Irmão, eu sou uma pessoa rápida. Eu não sou uma pessoa lenta, eu não sou uma pessoa de ficar agarrado. Se me vê aqui, eu gosto de mover o negócio. Então, quando eu estou no trânsito, o Senhor me pega. Ele pega todos nós no trânsito e fala, e agora? Vai ter misericórdia dos miseráveis, hein? Ou vai ficar com raiva deles? Irmão, vou te falar, o negócio é sério para nós. É sério para nós. Teve um irmão um dia na igreja, essa do trânsito também, mas na verdade não é porque eu estava devagar, eu estava apressadinho, né? Estava atrasado, vindo pro culto. Passei o semáforo ali do pré-shop rápido, né, no amarelo. A irmã me ligou e falou, só irmã, eu estou te ligando aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, irmã? Não, só para te avisar que eu estou levando os anjos para você, viu? Eu falei, levando os anjos, irmã? O que você está? What are you talking about, né? Ela, que anjo, irmã? Não, os anjos que você deixou aqui no semáforo, aqui perto do pré-shop. Estou levando para a igreja. Tipo assim, a irmã estava querendo te colocar no ritmo dela, né? Então, pois é. Quem entendeu a palavra do Senhor nessa noite? Eu vou terminar a nossa aula com um versículo desafiador. Eu deixei ele por último, porque tem uma revelação que me chocou. Como a palavra de Deus é tremenda. É Isaías 42, 16. Tá? Isaías 42, 16. Vou botar ele bem grande aqui, ó. Isaías, tá? 42, 16. Como o Senhor é tremendo. Porque eu estava orando pelo meu ceguinho e o Senhor começou a conversar comigo. E Ele me falou essa palavra. Irmão Douglas, existem pelo menos duas
maneiras do Senhor lidar com o cego. Pelo menos duas bíblicas aqui, dentro do texto bíblico. Tá? Em Isaías 42:16, o Jeová, o Eterno, ele diz essas palavras: eu guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Eu farei eles caminharem por veredas que eles não têm conhecimento. Eu tornarei as trevas em luz perante eles. Preste atenção no poder da palavra bíblica, da palavra do Eterno. Existem 2 milagres que Deus pode fazer com o cego. Milagre número 1 é o Salmo 146, o verso 8. Qual é o milagre número 1? O Senhor abre os olhos dos cegos. Se o Senhor abrir os olhos do meu cego, ele resolveu o problema. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? O Senhor abriu os olhos do meu cego, resolveu o problema, tá? Só que tem uma outra maneira de Deus lidar com o cego. Ele não abre o olho do ceguinho, ele deixa ele cego. Em Isaías 42:16, assim, ele diz assim: quer saber o que eu vou fazer? Eu não vou abrir o olho do ceguinho, eu vou guiar ele. Ah. Oh, louvado seja! Eu vou guiar ele por um caminho que ele nunca andou. Escuta, um cego que aprende uma rota, ele anda sozinho. Ele já aprendeu, ele conta os passos, ele se move dentro da casa porque ele conhece o caminho. Mas um cego ir para um caminho que ele nunca andou é impossível. O que Deus está dizendo é: você está com problema com o seu cego? Eu posso fazer 2 coisas com ele. Deus falando comigo. Eu posso curar os olhos dele, fazer ele enxergar isso aí que você gostaria que ele enxergasse. Mas eu posso fazer outra coisa, porque eu sou Deus, eu tenho uma sabedoria superior. Eu posso não curar o ceguinho até o dia dele morrer e guiar ele por um caminho que ele nunca andou e fazer ele chegar lá. Oh, come on! Ah, eu quero louvar o Senhor que me mostra essas coisas na sua palavra. Se ele não quiser fazer o nosso cego ver, ele guia o nosso cego pela mão, mesmo que ele continue cego, por um caminho que ele não conhece. Ele faz ele acertar o caminho. E aí, eu e você, quando a gente fica falando mal de um cego, a gente atentou contra a sabedoria de Deus. Porque ele sabe lidar. Primeira coisa que Deus sabe, que o homem é cego. Primeira coisa que Deus sabe, não precisa falar para ele. Você não precisa ir lá e brigar com Deus. Como é que você me dá um marido cego desse jeito? Como é que você dá uma mulher cega desse jeito para mim? Como é que você me dá um filho que não enxerga as coisas? Como é que você me dá uma ovelha dessa? Como é que você me dá um pastor tão cego desse jeito? Ei, Deus já sabe que o homem é cego. Deus está querendo saber como você e eu vamos lidar. Ah, gente, eu falo para vocês, eu estou chocado diante do Senhor. Porque todos os dias da nossa vida, nós estamos cercados deles, rodeados deles. E às vezes, nós somos eles. Oh, meu Deus, como o Senhor é grande. Passa lá em casa, Jesus. Faz uma obra lá, como o Senhor passou na vida de Bartimeu. Yes. Como o Senhor é grande e maravilhoso. Eu quero exaltar o Senhor nessa noite. Eu quero glorificar o nome dEle. Porque Ele está dizendo assim: você acha que a única forma de eu fazer um cego chegar no objetivo é eu abrir os olhos dele? Não, eu posso fazer ele chegar lá sem ver. Aleluia. Eu posso fazer ele chegar lá sem ver. Eu sou Deus, eu guiarei os cegos, aleluia, por um caminho que não conheceram. Eu farei andar por veredas que eles não conheceram. Eu tornarei as trevas em luz perante eles. Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da... Por que Deus faz o cego? Para poder fazer ele ver. Por que Deus faz o surdo? Para poder abrir o ouvido dele. Por que Deus faz o mudo? Para abrir a boca dele. Lembra o cego de nascença? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, em João 9, então, por que quem pecou aqui? Alguém na corte celestial aí, foi lá e quem pecou, hein? Quem pecou para... E Jesus falou, não tem nada a ver. Eu fiz o ceguinho, entendeu? Para glorificar
o meu nome na vida dele, porque eu vou abrir os olhos dele. E foi exatamente o que Jesus fez. O homem está lá pulando, porque enxergou, porque Jesus tocou os olhos dele, e o homem está lá enxergando, e os fariseus estão assim, desesperados. Conta de novo essa história para mim, tu era cego mesmo, eu já contei 50 vezes, e vocês é que são cegos, que vocês não querem enxergar, que eu era cego e agora eu estou vendo. Que fantástico o nosso Deus. Ô gente, vem aqui para o altar, adorar o Senhor comigo. Louvado seja, obrigado. Louvado seja, obrigado, brother. Louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Anjos vieram com colírios abrir os nossos olhos nessa noite. Vamos fechar a rodinha, gente. A rodinha está pequena, vamos fechar ela. Porque o anjo está aqui tocando os nossos olhos. Queria que você abrisse as mãos diante do Senhor e dissesse para ele assim, vai, pode abrir os meus olhos, eu sou ceguinho que eu quero que você abra os meus olhos. Então vai tocando em mim agora, eu vou ungir os irmãos. Enquanto você vai ungindo, sendo ungido aí, recebe uma unção de abrir os olhos. Muito obrigado, amado. Eu proclamo que o Senhor, sabe, o Eterno, Ele abre os olhos do nosso entendimento. Ah, Deus, abre os meus olhos nas áreas que eu estou cego, nas áreas que eu não consigo enxergar. Fala para Ele, Senhor, eu já enxergo algumas coisas, eu quero agradecer pelas coisas que eu enxergo, mas eu venho pedir, me mostra aquilo que eu não vejo. Eu ponho uma unção de abrir os olhos dos cegos. Senhor, Jesus que abre os olhos dos cegos, abre o meu, abre o da irmã, do irmão. Alguém clama, alguém fala, Jesus está aqui nessa noite, o que abre os olhos do cego, que abriu os olhos de Bartimeu, que patou chamar eu ponho também uma unção de compaixão em nossas mentes agora, olha, uma unção de compaixão, porque tem alguns cegos que o Senhor não vai deixar ele enxergar, para que a gente carregue ele. Alguém fala, Jesus, me ajuda aí, me ajuda a carregar os ceguinhos que eu tenho que carregar na minha vida. Oh, me ajuda aqui, tu és o Deus que fez o cego, tu fez o surdo, tu fez o mudo, me ajuda a conviver com eles agora, em nome de Jesus. Agora eu quero que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nós que viemos à tua casa, nós que estamos nessa reunião de quarta-feira. Alguém pede, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos também. Dá-me luz nos meus olhos para eu enxergar. Oh, tu sabes em que áreas eu não estou enxergando. Alguém clama contra o endurecimento. Um minutinho para clamar contra o endurecimento. Pai, todo o endurecimento que impede os nossos sentidos, todo o endurecimento que fecha os olhos, todo o endurecimento que fecha os ouvidos, vem agora na tua bondade tirar o endurecimento. Fala para ele assim, quebranta, pode quebrar. Quebranta no jejum, quebranta na oração, quebranta na leitura da Bíblia, vai quebrando o meu endurecimento. Meu coração, onde ele endureceu, onde o meu coração virou uma pedra, onde o meu coração vai quebrantando. Tu és Deus, Jeová, que é Shomakarabakatasorebahai. Jesus, eu falei a tua palavra essa noite. A palavra é o Senhor, abre os olhos dos cegos. Então abre os olhos aqui. Abre os olhos aqui. Todo aquele que está me ouvindo pelo computador, todo aquele que está me ouvindo pelo celular, todo aquele que está me ouvindo pela internet, seja os teus olhos abertos aí onde tu estás, seja os teus ouvidos abertos onde tu estás. Eu mando agora uma palavra de cura para o cego que está me ouvindo, para o surdo que está me ouvindo, para o mudo que está me ouvindo, para o morto que está me ouvindo. Jesus é o que faz essa obra. Jesus é o que faz essa obra. Jesus abre os olhos do cego. Por quê? Porque ele tem compaixão. Ele sabe que o ceguinho não pode ver. Ele sabe que você quer enxergar, mas não consegue ver. Não consegue ver a saída, não consegue ver a solução. Senhor, se tu não abrir os nossos olhos, não tem como a gente ver. Por mais que eu deseje ver a luz, só tu pode me revelar. Abre os meus olhos, Senhor. É o que eu oro agora, em nome de Jesus. Que tal a gente orar um pelo outro e a gente pedir, Senhor, Senhor, abre os olhos dele, dela, na área que ele precisa. Alguém ora, um irmão ora com o irmão, ou de 3 irmãos, as irmãs oram juntas, e os irmãos juntos aí, e você pede, Senhor, abre os olhos do cego, 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 abre os olhos do cego. Fala na família, o ceguinho que está em casa, ora pelo ceguinho que está em casa. Deus tem surdos em nossas casas. Deus tem cegos que não conseguem ver lá. Nós oramos por eles. Estão presos na cegueira, estão presos no entendimento, estão presos, não tem revelação, não tem luz da revelação sobre ele. Vai agora lá na família. Vai agora lá, Deus, naquele ouvido que não consegue ouvir tua voz.
Deus, eu oro em nome de Jesus, porque essa é a palavra. Nós enviamos essa palavra aos nossos familiares, nós enviamos essa palavra aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, nós enviamos a nossa palavra aos companheiros de trabalho, nós enviamos essa palavra, Jesus que abre os olhos dos cegos. Se tu não abrir, o ceguinho não vai ver. Se tu não abrir, o ceguinho não vai ver. Me ajuda a parar de tentar forçar o cego a enxergar. Não deixa eu ficar forçando o cego a enxergar, porque só o Senhor pode abrir os olhos do cego. Não deixa eu endurecer mais o coração do cego. Me ajuda a amar o cego, me dá compaixão pelo cego. Oh, Jesus, me dá compaixão pelo cego, para que eu abra uma porta de misericórdia, e nessa porta de misericórdia, o Senhor toque os olhos do meu cego, e o Senhor abra os olhos do meu cego. E mesmo que o Senhor não abra os olhos, o Senhor pode guiar o cego por um caminho que ele não conhece, porque Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Tu és o que faz maravilhas. Senhor, eu celebro a Tua palavra essa noite. Eu celebro a Tua palavra. Eu celebro a Tua palavra nessa quarta-feira. Eu celebro a Tua palavra nessa quarta-feira. Muito obrigado pela Tua palavra, a qual Tu abres os olhos dos cegos em nossa vida. Pai, muito obrigado por esta oração que fazemos essa noite. Por esta oração que fazemos essa noite. Em nome